E aí, gente, tudo certo? Olha só, a gente acabou de ver uma aula sobre operadores, tá? A gente vimos umas duas sequências de vídeos falando só sobre operadores. E hoje, antes da gente começar a fazer uma lista de exercícios para treino, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a nossa função print, tá? A gente já aprendeu, gente, que a função print, a gente conseguimos colocar um valor aqui dentro diretamente, como por exemplo um texto, ou como por exemplo colocar aqui um número, tá? Se eu utilizá-la da forma que está aqui, Python, ela vai me mostrar os números que eu coloquei, tranquilo? A gente aprendeu também, ó, que a gente consegue passar funções aqui dentro dela, não sei se vocês se lembram, por exemplo, a type, que foi a função que a gente utilizou para saber os tipos de dados que estávamos lidando. Esse um, 2, 3 a gente sabe, não tem ponto e não tem aspas, então ele é o quê? Ele é um número inteiro, tá? Então a classe dele é inteira. Perfeito? De boas, né? Agora vamos dar uma exploradazinha a mais em outras coisas, tá? Olha só. Primeira das coisas que queremos explorar é imprimindo múltiplos valores. Olha só como é que a gente faz isso para imprimir múltiplos valores. Utilizamos, gente, a função print, tá? E dentro dela a gente podemos utilizar o operador vírgula, tá? É um operadorzinho que a gente não falou na aula passada, mas não tem problema. Olha só, a gente podemos colocar sempre um número, aqui da forma que está, vírgula outra coisa. Opa, mas se a gente consegue colocar um valor diretamente, a gente também consegue colocar o quê? Conseguimos colocar também variáveis, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui em cima duas variáveis chamadas nome, e eu vou colocar Arthur, por exemplo. Sobrenome, eu vou colocar, por exemplo, sobrenome Tavares, tá? E aqui dentro eu vou colocar nome, vírgula, sobre, tá? Porque de sobrenome. Vamos testar qual vai ser o resultado dessa operação. Vejam só que ele coloca o Arthur primeiro e outra. Quando a gente utiliza a vírgula, ele coloca um espaço já para nós, tá? Espaço Tavares. Então, nem carece a gente ter que colocar um espaçozinho aqui no final para não ter problema quanto a isso. Por exemplo, assim, tá? Deixa da forma que está, utiliza a vírgula e ele automaticamente bota esse espaço para nós. Tranquilo? Show de bola, né? Inclusive, eu posso adicionar por fim aqui um valor. Posso adicionar, por exemplo, dois pontos é seu professor. Só um exemplo, tá? Olha que legal agora. Arthur Tavares, dois pontos, é seu professor. Beleza? Então a gente podemos mesclar entre utilizar o, a vírgula, tá? Para poder fazer o uso deles, para fazer esse uso das variáveis, e podemos mesclar ele junto com um valor diretamente, tá? Inclusive, olha só que beleza, que bacana. Se colocar um, dois, três, olha que maravilha. Ele também funciona. Beleza? Show de bola? Tranquilo, né? Olha só. Outra forma, outro detalhe, é o separador sep, tá? Então, olha só, quando eu utilizo, por exemplo, uma função print, tá? Eu posso simplesmente fazer o seguinte: eu posso pegar e colocar nome e sobrenome, como a gente estava fazendo antes, tá? Só que no final aqui eu coloco CEP igual e coloco algo para separá-lo, tá? Veja que aqui em cima ele colocou um espaço, não foi para separar, ele botou primeiro nome, espaço, sobre, espaço, um, dois, três. Não foi isso? Ele colocou o conteúdo dessas variáveis. E aqui a gente pode trocar esse espaço, como também podemos deixar o espaço, podemos trocar por outra coisa. Por exemplo, esse separadorzinho aqui, esse tracinho.
Olha que bacana o que acontece quando eu faço isso. Olha só, o de cima ele fez normal com espaço e o de baixo, olha o que que ele fez. Ele colocou um tracinho no lugar do espaço. Show? De boas, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu posso trocar isso aqui também por números? Sei, uma string qualquer. Arthur 123 Tavares, tá? Isso aqui é o nosso separador. Perfeito? Bem tranquilo isso daqui, tá? E outra coisa, gente, olha só. Vocês podem até perguntar qual é a função disso aqui, para que serve. Várias coisas, né, que a gente já pode ver. Mas além disso aqui, ó, a gente podemos fazer o seguinte. Podemos colocar um texto aqui dizendo: Olá, seja bem-vindo. Eu não sei qual é o nome da pessoa. Eu coloco vírgula aqui e nome, que é o nome da minha função, tá? Da minha variável que tem o conteúdo com o nome da pessoa. Tá? E vou botar sobre aqui no final. Olha que beleza quando eu utilizo isso, ó. Olá, seja bem-vindo, Arthur Tavares. Tranquilo? Fichinha, né? De boaça, não é isso? Então, olha só, vamos ver outra coisa. E sobre quebra de linha end? Gente, todas as vezes que vocês forem utilizar o seu print, sempre no final dele ele vai colocar uma quebra de linha, tá? O que é uma quebra de linha? Por exemplo, eu tenho um print aqui com nome e eu tenho no final dele um print com sobre. Tenho depois dele, não é isso? Então, olha só, deixa eu só comentar esses dois prints aqui para ele não entrar nesse nosso na nossa tela. Então, aqui vai aparecer para mim Arthur e embaixo vai aparecer Tavares. Olha só que legal. Arthur e embaixo Tavares. Por quê? Porque essa função print, aqui ó, print nome, print sobrenome, ela automaticamente encerra, depois que mostra na tela, ela encerra para nós aqui com uma quebra de linha, ou seja, ele vai para a linha de baixo. Mas a gente conseguimos modificar isso aqui colocando esse end aqui no final, tá? Sempre conseguimos colocar esse end para poder nos ajudar a poder ver o final. O que que vai ser nesse final? O que que eu quero nesse final? Então eu posso muito bem colocar um espaço aqui e automaticamente vai aparecer nome e espaço, sobrenome, que é Tavares. Vamos ver se isso acontece? Olha que beleza, tá? Belezinha, né? Facinho demais. Tranquilo? Perfeito. Vamos ver mais um caso. E quebra de linha manual. Ó, a gente viu aqui que o print ele quebra automaticamente a linha para a gente quando a gente faz isso aqui, né? Não coloca o end ali, né? E se eu quiser quebrar manualmente? Por exemplo, eu tenho aqui um print e eu quero que aqui dentro dele, por exemplo, nesse meu texto, vamos botar aqui o texto. Eu quero que nesse meu texto aqui, ó, do Pereira Tavares. Não, não, vou botar esse nome não. Vou botar Arthur Silva, por exemplo. Tá? Se eu quero colocar Arthur e embaixo dele Silva, o que é que eu faço? Eu coloco um barra e um N. Opa, N. Ó, a barra é invertida para o lado esquerdo e depois vem um N, tá? Olha que beleza. Arthur Tavares e Arthur Silva, porque eu utilizei a quebra de linha para me auxiliar. Show? Esse barra N sempre vai servir para você quebrar a linha, tá? E para a linha de baixo. Tranquilo? Mais um e não menos importante, ó, tabulação. O que é tabulação? Imagina que você tem, por exemplo, um texto. Vamos pensar como sendo um texto? Você tem um texto assim que ele esteja escrito, por exemplo, chave e valor. É só um exemplo, tá? Você tem, por exemplo, nome, mais na frente, idade, e embaixo dele você tem o nome da pessoa, e mais na frente você tem a idade da pessoa. Deixa eu colocar isso aqui como um exemplo. Ó, deixa eu
pegar até aqui minha mesinha para mim desenhar isso aqui para vocês. Ó, digamos que você tem aqui, ó, nome. Aqui na frente você tem idade. Aqui você tem, por exemplo, meu nome, Arthur. E aqui na frente você tem idade, 30. Tá? Geralmente o que que a gente faria? A gente colocaria o nome, aí espaço, 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 aí idade, aí embaixo a gente colocaria Arthur, espaço, 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 idade. É isso? Olha que beleza o que eu posso fazer aqui para evitar esse trabalho todo que a gente estamos vendo aqui. Eu posso simplesmente utilizar o barra T para tabulação. Então, olha só. Se eu tenho aqui, por exemplo, o Arthur, tá? Ou melhor, vou fazer da forma que eu disse, ó. Nome. E ao invés de eu fazer esse espaço todinho aqui para botar a idade e depois embaixo ter que contar quantos espaços eu coloquei aqui para poder dar certo, olha só que beleza o que eu posso fazer. Posso utilizar barra T e embaixo eu coloco, por exemplo, nome e idade. Meu nome. Agora eu utilizo o barra T e coloco idade 30. Olha que beleza. Ele fica bem tabuladozinho aqui para nós, ó. Nome, idade, embaixo Arthur, idade. Show? Tranquilo? Bem tranquilo, né? Vamos prestando atenção. Olha só. E se eu quiser a repetição de texto com operadores? Lembra que a gente viu operadores? Qual era a função de um operador? A gente opera, né? Não é isso? A gente opera entre quem? Entre variáveis. Então imagina que eu tenho um texto, olha só, um texto, e eu quero repetir ele várias vezes, tá? Repetir ele várias vezes. Seria chato a gente pegar esse texto e ficar repetindo na frente dele, né? Porque a gente ia gastar muito tempo para fazer isso aqui. E se eu disser para vocês que eu posso pegar um número, vamos deixar matemático, bem formal. Tem um número X, qualquer número, e eu posso utilizar a multiplicação para poder multiplicar esse número por essa string, por esse texto. Se eu disser para vocês que dá para fazer isso aqui, e automaticamente o que vai mostrar na minha tela é esse texto, string, repetido várias vezes. Ou melhor, x vezes. Se eu dizer para vocês que dá para fazer isso aqui. Então, olha bem só. O que que eu preciso apenas fazer? Eu preciso pegar aqui o meu velho print, e dentro dele eu coloco aquilo que eu quero repetir. Eu quero repetir, por exemplo, Arthur. Então eu coloco Arthur e aqui na frente eu multiplico pela quantidade de vezes que eu quero que ele apareça. Então, olha só, eu coloquei Arthur e ele tem que repetir 10 vezes para mim aqui na minha tela. Olha que beleza. Arthur, 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 10 vezes. Chama? Tranquilo? Olha só. E se eu quiser juntar duas palavras, somá-las, o que acontece se eu fizer isso aqui, ó? Arthur mais, é, deixa eu ver aqui, hum, Silva. O que que acontece isso aqui? Se eu fizer isso aqui? Gente, ele não vai somar, tá? A gente soma números. Como a gente tem strings, a gente estamos fazendo aqui uma operação. Olha só, deixa eu botar para cá, ó. Qual é o nome dessa operação? A gente chama essa operação, olha só, de concatenação. Tranquilo? Essa daqui é o nome da operação que a gente fazemos, que é a operação de concatenação. Chama? Tranquilo? Bom demais, né?
Então, olha só, a gente pode fazer também isso aqui que a gente utilizou, tá? Certo que o resultado vai ser dessa formazinha aqui, ó. Arthur e Silva. Ele não vai ter espaço. Se você quiser colocar espaço, você coloca manualmente. E isso aqui vai nos servir bastante quando a gente for fazer algumas questões, tá? Tranquilo? Bem facinho, né? Mais facinho do que tirar doce de criança, né? Então, olha só, gente. Essa daqui é a nossa função print. Eu dei alguns aspectos básicos para vocês que vocês podem utilizar bem. Lá na frente, quando a gente estiver avançando um pouquinho mais, eu vou dar um recurso para vocês chamado fstring, que vai deixar isso aqui bem mais legal. Mas por enquanto, isso daqui já está mais do que suficiente para a gente poder fazer os nossos softwares, os nossos programas. Tranquilo? Vejo vocês na próxima aula e até lá. Tchau, tchau.